Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje trazendo aqui uma convidada especial, por um motivo especial, que foi a Feira Mundial de Dubai. E é óbvio, não poderia ser outra pessoa senão a nossa itinerante entrevistada, que sempre, nunca pego ela no mesmo lugar, ela está sempre passeando por aí, trabalhando muito, e ela esteve lá na ECO, teve também numa feira de saúde, uma feira médica lá em Dubai, aproveitou que estava por lá e já esticou nessa outra feira específica do setor, um setor que ela trabalha aqui no Brasil também, aliás, além dos muitos trabalhos, vocês sabem, Malu Sevieri, a CEO da M Brasil, que é a representante de nada menos do que a Drupa aqui para a gente, e que esteve lá em Dubai, vai contar um pouco essa saga aí, porque Dubai, inclusive, nos venceu na disputa pela Feira Mundial desse ano, né? Como é que estava lá, Malu? Bem-vinda mais uma vez, sei que você acabou de, né? Você ainda deve estar com jet lag, né? Que você acabou de chegar lá ali é Ásia, Meio Oriente ali, né? Ali já não é Europa, ali já é Ásia, não. Né? Já é Ali é Emirados, os Emirados estão no Emirados Oriente. Árabes. Emirados Árabes. Tá bom. Fala um pouco dessa experiência e fala um pouco de como é que estão os eventos a nível mundial, que lá é uma referência agora, né? Paulo, você sabe que, primeiro, né, eu falo que aqui eu já estou, quando você fala, tem uma convidada especial, eu falo, gente, mas eu já sou de casa, né, porque eu adoro bater papo com você. É verdade. Mas você sabe que, quando a pandemia, os eventos voltaram, que já foi... O primeiro evento que aconteceu foi junho de 2020, na China, e aí Sim. Os eventos foram voltando, né? Muito antes de começar a vacinação, inclusive, muito antes. E aí foi voltando pelo mapa, e aí Dubai começou a fazer evento logo em seguida, em setembro, se eu não me engano, de 2020, já teve evento em Dubai. Só que a curiosidade é que a China já bloqueou os eventos de novo. Então, desde novembro de 2021, os eventos na China estão bloqueados e ainda não foram autorizados, por causa dessa onda da Omicron. Sim. Em Dubai, não. Em nenhum momento, depois da reabertura, foi bloqueado. Pelo contrário, eles estão acontecendo, estão com mais público do que antes, e a organização é fundamental. Eu acho, né, eu tenho refletido muito o porquê desse sucesso, e eu acredito que é um pouco dessa política pública bem feita, bem organizada. A gente testa, por exemplo, antes de ir para Dubai, a gente testa em São Paulo, até 72 horas antes do voo, embarca, e quando você pousa, desce do avião, tem cabines no aeroporto, eles testam você de novo. No seu passaporte é colocado um QR Code, não tem custo isso, o governo paga, e você vai para o seu hotel. Em até 4 horas você recebe o resultado. Como você tem que cadastrar, se você tiver positivado, o hotel já é avisado, marca um X na porta, é até assustador, eu falei, meu Deus, não posso positivar não. Eles marcam um X na porta do seu quarto, em 5 dias vai alguém te testar de novo. Esse X na porta é bíblico, né? Isso é bíblico, um X na porta é bíblico. Hein? Eu tive, a gente da Feira Médica de Dubai, que se chama Arab Health, tinha um grupo de empresas brasileiras e uma das pessoas positivou e passou por essa situação. E aí eles depois te mandam alguém para testar 5 dias, depois 2 dias, depois cada 48 horas até você negativar. Mas para você ver, né, é uma organização grande, é uma organização que funciona, e eu acho que é por isso que eles estão conseguindo não ter picos de novo, estão se mantendo bem e fazer os eventos. Agora, eu fiquei impressionada, né, Paulo? Porque, assim, a Arab Health é uma feira que acontece todos os anos em janeiro, na área da saúde. Eu já tive a oportunidade de estar outros anos lá. Obviamente, em número de expositores, ela está menor, porque muita gente ainda não está viajando, mas em número de visitante, bombando. Eu fiquei, assim, chocada. Todo mundo usa máscara, todo mundo respeita. Existe também um outro ponto de vista, na minha opinião, que Dubai consegue manter isso, porque sendo um país muçulmano, a população local não pode ingerir bebida alcoólica. Sim. Então, as festas, né, você não pega, não abraça, não beija, culturalmente e por causa da religião, não é que nem a gente. Então, eu acho que isso deve diminuir também o contágio. E brincando ou não, as pessoas odeiam a burca da mulher, mas elas estão protegidas, né? Se você parar para pensar, o contato é muito menor. Então, eles estão indo bem, eles não têm alto índice de contaminação. Nós fomos com um grupo grande, voltamos com um grupo grande, ninguém contaminado, essa única pessoa que chegou lá, que chegou, e provavelmente quando ela fez o teste no Brasil, a janela de tempo era diferente,
quando ela testou lá estava positivado, o resto todo mundo voltou ótimo. E aí vamos falar da Expo, que é o que eu falo, que é o que eu gosto, né? A Expo, e muita gente não sabe o que é a Expo, então acho que a gente tem que contar um pouquinho o que é a Expo. As pessoas falam, Feira Mundial, mas o que tem na Feira Mundial? Sim. A Feira Mundial, os países se apresentam, ponto. Simples assim. Mas o país apresenta o quê, Malu? O país apresenta o que ele tem de melhor, dentro de um subtema que é dado. Já fazem alguns anos esse tema, ele é feito pela ONU, então, tanto na Expo de Milão, que foi a de 2015, quanto na Expo 2020, que está acontecendo 21, 22, mas o nome é Expo 2020, Sim. o tema é sustentabilidade, e aí dentro desse tema tem subtemas que cada país pode mostrar dentro daquilo. Então, por exemplo, um subtema é igualdade dos gêneros, o outro é como a gente vai melhorar o meio ambiente, como acabar com a pobreza, como acabar com a fome. São 17 subtemas e você pode trabalhar qualquer um deles. É um parque gigante, como se fosse um parque da Disney, onde os países têm pavilhões muito grandes e eles apresentam. Esse ano tinham 192 países. Então, a pessoa que vai para a Expo e quer visitar todos deve precisar, acho que, sei lá, 10 dias, né? Pensando que você vai fazer 19 países ali por dia. Eu consegui fazer 25 países em um dia, mas eu te falar, no final do dia, eu estava tão exausta que eu pensei isso. Eu falei, no dia que eu voltar para a Disney, eu não vou aguentar. Maravilha. Bom, e a Expo é uma feira mundial importantíssima, inclusive alguns das grandes mudanças e grandes eventos da humanidade, da civilização recente, dos últimos séculos, dos últimos 100 anos, cento e poucos anos, aconteceu em expos, né, em feiras mundiais, né, como a de, se eu não me engano, de Chicago, que foi a eletricidade, não me lembro se era Chicago ou Nova York, mas foi a eletricidade apresentada lá, foi a primeira feira com eletrificação, com luz elétrica, né, foi a primeira feira à noite. A Torre Eiffel era um marco da feira de Paris, né, da Expo de Paris, ou seja, Era a entrada. era a entrada, né, era a entrada da feira. Então, as Expos talvez, sem dúvida alguma, grandes marcos dos países onde elas se realizam e do próprio momento em que elas se realizam, né? No momento em que elas se Ô, Paulo, realizam é muito a nível interessante mundial, né? A nível mundial. pesquisar a história da Expo, né? A Expo, a primeira Expo, ela foi em 1780 e pouco. Ela foi, já tem 300 anos a primeira Expo. E Nossa, ali naquele eu momento, achava que tinha sido lá de Paris, alguma coisa assim. não, você sabe, mas eu vou chegar nesse ponto. A primeira foi em Luxemburgo, só que você sabe que foi uma feira voltada para a máquina, né? Cada um levava. Mas se a gente parar para pensar, a gente vive de feira. O pessoal fala que tem outra profissão aí que é mais antiga, mas não é feirante, porque a gente vive a base de troca há muitos Então, anos. está intimamente ligado à Revolução Industrial, né? Já que a primeira foi de Exatamente, máquina. eu ia chegar nesse ponto. A primeira feira, ela era basicamente máquinas e tecnologia, que eles chamavam de tecnologia, né? Sim, sim, sim. E aí, quando você estuda a história da Expo, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, ela acontece até a Revolução Industrial na Europa, porque as pessoas só iam apresentar máquinas. Quando acontece a Revolução Industrial e passa um período, o rei da Inglaterra fala, não, a gente tem que organizar uma Expo para divulgar a cultura dos países. E quando eu contei isso no meu escritório, que basicamente gente jovem, eles falavam assim, mas por que a cultura? Eu falava, gente, não existia Google. Você não podia colocar como é a França e descobrir como é a França. Algumas pessoas que eram mais estudiosas, que liam, tinham noção como era a Europa. E quem ia para a Europa era quantos por cento da população, né? Porque ficava meses no navio, Aliás, custava caro. tem uma história na própria Inglaterra, em Londres, tem uma história sobre como a cultura africana foi mostrada na Feira Mundial de Londres, né? Como a cultura Então é africana, isso. quase que um zoológico, né? Quase que um zoológico. Mas é isso, as pessoas, elas, né, elas veem as coisas, e aí naquela época, e aí começou a segunda fase da Expo, que era essa fase de mostrar o país, só o turismo. Não tinha outra, era cultura e turismo. E aí a gente está vivendo desde Hanover, que foi nos anos 2000, essa parte de discutir temas importantes para a parte global, né? Então, como cada país consegue discutir, resolver problemas, ou como ele se imagina no futuro. Então, por exemplo, o pavilhão da Holanda, eu achei muito interessante, eles estavam falando de mobilidade, como eles vão resolver os problemas até 2050. Agora, Paulo, é muito interessante quando você começa a ver isso, e você vê os países e as soluções e o que dá certo.
lógico, cada país mostra o seu melhor. Eu saio da Expo querendo fazer 1000 viagens. Eu falo assim, eu preciso conhecer esse país, eu preciso voltar para aquele país, eu preciso... Porque você fica tão encantado com o que você vê ali. É lógico que ninguém vai mostrar a parte ruim, né? Todo país também tem a sua parte ruim. Ah, Mas é tão encantador que você sai de lá assim. E uma história que eu gosto muito das Expos é a história da Expo de Nova York, né? Quando ela aconteceu, se eu não me engano, foi ali no 1920 e poucos, 1930 já. Ela acontece e o prefeito da cidade de Nova York naquele momento chama o seu Walt Disney, que tem uma agência de publicidade, é isso que ele faz, né, projetos, e fala, Walt Disney, eu quero que você faça grandes projetos para a Expo, atrações, porque toda a Expo também tem um comitê de organização, eles fazem atrações locais. E aí o Walt Disney monta na entrada da Expo um barquinho que as pessoas vão navegando e vão passando por todos os países que participam da Expo. Quando acaba, ele montou montanha-russa, ele montou várias atrações na Expo. Quando a Expo acaba, ele desmonta esse brinquedo e leva para o Magic Kingdom, que é o brinquedo que até hoje está em funcionamento, que é It's a Small World After All. Você entra no barquinho e vai passeando. E não satisfeito, ele volta para a mas Flórida. isso ele levou para Los Angeles ou hoje está na Flórida? Onde está? Não, tá na Flórida até hoje. Ele sai, ele tira de Nova York o brinquedo, desmonta e monta no Magic Kingdom em Orlando. E ele tá até hoje em funcionamento, esse brinquedo. E aí, não satisfeito, ele pensa, a Expo é a oportunidade de mostrar o mundo para o visitante. Só que desmontou, acabou. Eu vou montar um parque. E ali nasce o Epcot Center, que está em Orlando também. Então, quando você vai no Epcot e você visita os países, é uma ideia que ele teve depois que ele viu a Expo. Sim. Olha, até hoje esse país lá rodando, funcionando. É muito fantástico você pensar isso, né? Sim. Opa, peraí. Deu uma quebra de conexão aqui minha. Então, mas é muito legal saber essa interferência, essa mostragem. Veja, isso foi muito antes da internet, porque hoje a gente consegue ver, consegue buscar, consegue ter contato com outras culturas através da internet e das redes sociais. Como você vê o que as Expos estão fazendo hoje para inovar, né, nesse quesito, para concorrer com o meio digital, com o Google, com as redes sociais. O que tem de novidade nessas feiras? O que você viu lá, em especial Dubai, que é um lugar tão inovador, né? Sempre tão inovador, o que tinha lá de novidade? E outra pergunta que eu acho que é importante, algumas pessoas aí vão acabar perguntando nos comentários aqui, até quando vai essa Expo, né? A Expo chama Expo 2020 porque ela era para acontecer em 2020. As Expos elas acontecem a cada 5 anos. Então, 2015 foi Milão, 2020 era para ser Dubai, que acabou acontecendo ela começou no dia 30 de setembro de 2021 e ela vai até o dia 31 de março de 2022. E a próxima Expo, ela é em 2025 em Osaka, no Japão. Quando você fala da questão da conectividade, a questão da internet, eu concordo que hoje você encontra tudo lá, mas é a experiência, né, Paulo? Você pergunta para a pessoa assim, um lugar que você sonha conhecer. Todo mundo tem um lugar que sonha conhecer. Não adianta falar, não, eu nunca ouvi uma pessoa falar assim, não tenho vontade de viajar, não, quero ficar aqui. Algum lugar a pessoa quer conhecer. Então, Sim. é isso, é a experiência, você poder conhecer culturas. E eu amo, assim, cada pavilhão, quando você visita, e aí são atrações diferentes, quando você desce, tem a lojinha do pavilhão com produtos daquele país e o restaurante do pavilhão. Eu falo que eu só vou na Expo para comer, porque eu acabo comendo uma coisa em cada lugar. Eu passo o dia comendo. E é experimentar novos sabores. Mas a organização faz, sim, atrações que são atrações de experiência, né? Eu percebi cada vez mais isso. Então, da Expo de Milão de 2015 para essa, eu vi essa diferença muito grande, que é a experiência. Tem toda a grande atração da Expo, que não são feitas pelos países, são feitas pelo comitê, você interage, sendo por luz, tem uma grande parede de água, que a água cai sobre você, até patrocinada pela Canon, né? Se a gente estiver aqui falando um pouco da indústria, e você entra nessa instalação e a água ela passa um ritmo junto com a música, e aí você faz um filme para postar, porque é o que o pessoal quer hoje, locais instagramáveis, né? Que a gente chama. Então tem essa interatividade. E tem Gostei do internet o termo, tempo gostei do inteiro. termo, gostei do termo.
instagramáveis. E lógico, Paulo, que tem que ter internet o tempo todo, porque as pessoas que estão ali, na maioria, são turistas, né? Então, o 5G funcionando a todo momento, assim, é muito... A organização é muito impressionante. Eu tive a oportunidade, quando a gente foi concorrente como São Paulo, de ver o projeto de São Paulo. O projeto de São Paulo para a Expo 2020 era muito bonito. A gente perdeu para Dubai, mas vou te falar, eu vi a apresentação de São Paulo. Quando eu vi a apresentação de Dubai, eu falei, primeiro, Dubai, a apresentação era assim, 20 vezes melhor, e a nossa era boa, não era ruim. E aí eu fiquei pensando, será que eles vão realizar tudo isso? E eles realizaram, Paulo, eles entregaram a mais. Eu acho que por ter sido postergada, e foi postergada poucos meses antes do que ela aconteceria, eles tiveram que fazer a manutenção desse parque durante 1 ano e meio, fechado, e quando veio, eu acho que veio melhor. Muito bem organizado, não tenho o que falar. Agora, uma coisa que eu tenho comentado, né, em todas as experiências de Dubai, tanto Arab Health, quanto a Expo, quanto os locais turísticos que eu voltei a visitar, eu já fui para Dubai algumas vezes, tudo online, tudo. Sei. Então, você entra em restaurante, por exemplo, que o menu ele está no seu celular, você faz o pedido e você faz o pagamento no celular. A pessoa só traz a comida. E aí eu fico me perguntando como isso vai influenciar a nossa indústria de eventos, porque a gente tem muito turista e nem sempre você está com roaming internacional, né? Então isso é uma mudança eu acho que para a gente de estratégia, a gente como organizador, a gente que frequenta evento, ou tem a internet disponível para o visitante, ou você vai perder esse cara, porque ele vai passar perrengue. Entendi. Eu tive uma queda aqui na minha conexão aqui, perdi uma parte do que você falou, mas ficou gravado, não se preocupe, não. Mas essa questão do ESG me parece que está muito importante agora. Foi muito destacado lá, praticamente foi o tema da Expo. A Expo tem um tema mãe, que é organizado pela ONU, que é a sustentabilidade, e tem 17 subtemas, né? E aí vamos falar um pouco de falta de coerência. Um dos subtemas é a questão da igualdade de gêneros. E aí a gente está falando de um país árabe, que o homem é casado com 10 mulheres, que a mulher que é casada não pode trabalhar ainda, né? Isso acontece. Mas eu acho que eles evoluíram bastante também, tem que ver os lados positivos. Quando eu fui a primeira vez para Dubai, não podia segurar na mão do parceiro. Até 2018, mulher não podia morar com homem sem ser oficialmente casados. Hoje já pode. Algumas coisas ainda para evoluir. Mas é uma questão, a sustentabilidade tem 17 subtemas. Eu aconselho as pessoas a entrarem no site da Expo, porque só o site já é uma experiência. Você vê as atrações, seguir a Expo nas mídias sociais é muito legal, porque todo dia eles postam muito. E lá estão os subtemas. E aí os subtemas eles vão desde essa parte de igualdade de gênero, passando por redução da pobreza, a parte de como tratar os nossos oceanos, a água, porque sempre pensando que essas melhorias que a gente faz hoje é pensando num futuro mais sustentável. Eu até escrevi um artigo essa semana que vai ser publicado, falando um pouco que se cada um pegar e adotar um dos subtemas como meta de vida, cada um que eu falo é cada um, você pessoa física, com certeza você vai mudar o seu ecossistema, né? E aí cada um pode escolher o que mais seja pertinente a você. Mas a Expo, ela bate nessa tecla da sustentabilidade, a ONU por trás, e aí é legal você ver o que a Expo faz. Então, por exemplo, eles construíram um parque de captação de energia solar, aonde alimenta a própria Expo. E isso vai ficar depois de legado para aquela região, que é uma região um pouco afastada do centro de Dubai, que tem muita indústria e que eles estão querendo revitalizar essa região. Então, você vê que existem mudanças sendo feitas por causa da Expo. O país que aproveita bem a sua Expo, ele com certeza fica muito melhor quando a Expo sai de lá. Tem um legado aí da Expo. Malu, foi um prazer falar com você. Eu ficaria aqui batendo esse papo aqui por muito tempo ainda, mas a gente tem um tempo aqui que a gente precisa respeitar. E eu gostaria de pedir para você se despedir aí dos nossos seguidores, né? Deixar sua mensagem aí e, com certeza, espero que você volte em breve aqui no Papo Net. Obrigado, Malu. Eu volto, porque logo mais eu viajo de novo para visitar coisas diferentes e eu venho contar aqui, hein? Com certeza. Está convidada, está marcado, está marcado.
Obrigada, Paulo. Vou deixar o convite para todo mundo ver a Expo Dubai mesmo, que seja online. Vale a pena a experiência. E façam como eu coloco na minha agenda já. 2025 tem Osaka, a gente faz o planejamento, que nem a gente faz o cofrinho da Drupa, né, Paulo? Agora tem que fazer o cofrinho da Expo também. Eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, essa foi Malu Sivieri, CEO da M Brasil, representante da Drupa, e que tem uma série de eventos aqui. Acessem o site, eu vou deixar aqui o site para vocês verem, da Drupa também, e da Expo, para vocês também acessarem a Expo, a Expo 2020, lá em Dubai, que vai até final de março. Então, informe-se, se atualizem, é fundamental aí a gente manter-se informado, como eu sempre digo, a gente é uma sociedade colaborativa. E se vocês gostaram e curtiram, deem seu gostei, deem seu não gostei se viram alguma coisa que pode ser melhorada, façam suas críticas, deixem seu comentário, diga de onde vocês estão vendo esse vídeo, compartilhem entre os seus contatos, se acharem interessante esse tema. E se inscrevam, se ainda não o fizeram, se inscrevam no canal, ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização nada mais é do que essa vida em colaboração, né? Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando uns com os outros. E pela primeira vez na história da humanidade temos a tecnologia para complementar essa colaboração. Complementar, eu disse, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até idioma. Então, utilize a tecnologia para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.